Fala aí pessoal, vamos dar sequência aqui nas configurações do robô. E aqui nós já estamos vendo aqui todas as configurações que eles têm. As primeiras configurações que a gente vai falar aqui com vocês é opções e opções de entrada. Vou explicar aqui para vocês. Primeiro, já tem aqui dentro de opções, você vai ver aqui, usar Sorus Gali. Caso você queira usar Sorus Gali, trabalhar com Sorus Gali, você ativa essa opção. Se você quiser trabalhar com entradas fixas, que está aqui, você deixa isso aqui sem a seleção. Caso você queira trabalhar aqui o Sorus Gali, você deixa aqui essa seleção, tá bom? Então sempre atento aqui, se você vai ou não utilizar o Sorus Gali. Entrada fixa ou Sorus Gali. Usar pré-stop loss é uma novidade também que não tem no outro robô. O que é esse usar pré-stop loss? Dando um exemplo aqui para vocês. Vocês têm uma banca de R$100 e vocês querem um stop gain de 10%, por exemplo. Então, stop gain ou stop loss de 10%. Então, 10%, R$10. Então, faz de conta que o robô começou a fazer as operações, fez 2, 3 operações, está entre ganhar e perder. E você está perdendo R$9. E cada entrada sua é a R$2. Então, a sua próxima entrada seria a R$2. Se você perdesse, o seu stop loss chegaria a R$11, não R$10 que você tinha determinado. Porque você já tinha perdido 9, você perdeu 9, a sua próxima entrada é de R$2. Então, se você perder a próxima entrada também, você vai perder R$11. Esse usar stop loss, o que acontece? Quando ele bater R$9, ele vai ver o valor da sua entrada. Se o valor da sua entrada cobrir ainda, não bateu o stop loss com o valor da sua entrada, ou bateu o stop loss justo, ele pega a entrada. Se ele for ultrapassar seu stop loss, ele não pega a entrada. Então, no caso, se você tivesse perdido já R$9, a próxima entrada fosse a R$2, ele não entraria, porque você já perdeu 9. Porque se você perdesse, você ia perder 11. Então, quem quiser usar o pré-stop loss para realmente proteger e não ultrapassar o stop loss, só deixar essa opção aqui, ó, selecionada. Se você não quiser utilizar o stop loss, que ele pode passar um pouco do stop loss, que não tem problema, você tira aqui essa opção, tá bom? Delay em segundos. Esse delay em segundos, geralmente o pessoal coloca 1 ou 2. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar uma função aqui do robô que vai determinar, mostrar para você o delay exato que você vai utilizar aqui, tá bom? Então o delay, daqui a pouquinho a gente fala dele aí também. Não operar em notícias. É aquela tela que eu falei aqui para você, ó, dentro de lista de sinais. Nessas notícias. Então dando um exemplo, tem notícia aí às 4h30 da manhã no euro. Então, se eu deixar aqui não operar em notícias, eu posso determinar os minutos antes e depois que eu não quero que ele opere nas notícias. Então, por exemplo, 30 minutos antes e 30 minutos depois eu não quero que ele opere em notícias. Então, quando for 4 horas da manhã, a notícia é às 4h30. Então, quando for às 4 horas da manhã, ele para de pegar os sinais e só volta a pegar após as 5, porque é das 4h30 mais meia hora, 5 horas. Então, ele só começa a pegar a partir das 5 horas da manhã as entradas no euro, porque 30 minutos antes e 30 depois ele não está operando, tá bom? Super simples a questão da notícia, que ajuda muito, porque a notícia aqui são de 3 touros, então o mercado fica bem volátil aqui nessa hora, tá bom? Tendência, não operar em tendência. O que é esse não operar em tendência? E tem aqui quantidade de velas. Você vai determinar a tendência do mercado através dessas velas. Porque o que acontece? Quando o mercado está numa tendência de baixa, a maioria das velas são vermelhas. Quando o mercado está numa tendência de alta, a maioria das velas são verdes. Esse daqui, se você deixar selecionado não operar em tendência, o que ele vai fazer? Você coloca aqui 20 velas, por exemplo. Então ele vai calcular, dessas 20 velas, a maioria foi vermelha. Se a maioria foi vermelha, ele vai entrar. Se a entrada for para put, ele vai entrar. Se a maioria for verde e a entrada for para put, ele não vai entrar, ele vai pular aquele sinal. Então ele vai definir através da quantidade de velas a tendência do mercado. E você que determina aqui quantas velas você quer que ele analise. Então você consegue determinar aqui se 40, 60, 80 velas. Ele vai analisar, e ele vai analisar essas velas através do tempo de expiração justamente daquele ativo que ele vai pegar. Então, se o ativo for para 1 minuto, ele vai analisar 20 velas de 1 minuto.
Se o ativo for para 5 minutos, 20 velas de 5 minutos. Então ele sempre vai analisar a quantidade de velas que você deixar determinado aqui, tá bom? Certinho essa parte aqui. Agora vamos para opções de entrada. Opções de entrada. Tem aqui valor inicial, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Valor inicial aqui, ó, em lista de sinais. É esse valor aqui que vai aparecer. Esse valor inicial não é o valor inicial da sua entrada, tá bom? Que você quer que ele faça. Esse valor inicial, ele funciona de que forma? É o valor da sua banca que você quer operar. Porque o que acontece? Muitas vezes nós temos uma banca lá, vamos colocar um exemplo de quem opera com valores altos. A pessoa tem uma banca de 10 mil. Mas ela não quer gerenciar os 10 mil no robô, ela quer gerenciar só R$1.000. Então ela quer fazer as operações com essas configurações em cima apenas de R$1.000, não em cima dos 10 mil que ela tem na conta. Ela quer fazer em cima de R$1.000 só, porque ela gerencia R$1.000 para o robô. Então ela consegue colocar aqui o valor inicial de R$1.000 para o robô realmente fazer as operações referente a R$1.000, não o total da banca que ele tem. Se você quiser fazer um total da sua banca, você coloca. Coloca lá, R$10.000, se for o caso que você tiver 10 mil. Se você tiver uma banca de R$100 e quiser gerenciar os R$100, você coloca lá R$100, tá bom? Então isso daqui é o valor que você quer que ele gerencie dentro dessas configurações que você colocar aqui. Beleza? Super simples também e bem interessante para quem tem valores um pouco mais altos e não quer gerenciar aquele valor total da banca. Tem o operacional manual e o operacional robô trabalhando de formas diferentes, com valores diferentes, tá bom? Então isso daqui ajuda bastante. Se você quiser a banca inteira, é só colocar o valor de sua banca toda. Payout mínimo é o que tem nos outros robôs também, super simples. Você vai determinar o payout aqui, então faz de conta. Você colocou aqui 78%, então ele vai operar só quando ele tiver com payout de 78% para cima, tá bom? Então ele vai operar apenas quando tiver 78% para cima. Se eu colocar 80, apenas quando tiver 80 para cima. Quando tiver abaixo, ele pula o sinal. Quantidade de galhos. Você pode ver aqui que tem apenas 2. Você não consegue colocar aqui mais de 2 a não ser colocando dessa forma aqui, né? Manualmente aqui, 4, 5, mas não faça isso. Pode ver que aqui depois nas entradas fixas vocês vão ver só tem apenas aqui, ó, para 2. Então trabalha no máximo com 2, até para poder proteger a sua banca, tá bom? Então trabalha aqui com 2 martingales. Caso você queira trabalhar com mais, você pode trabalhar dentro do Soros Gale, que eu vou falar para vocês também depois. Então coloca aqui quantidade de gales, 1 ou 2 que você vai trabalhar. E aqui embaixo o tipo de stop. Stop gain, stop loss. Você quer trabalhar... Vamos prestar atenção aqui, tá, pessoal? Porque muitas pessoas... nós identificamos, acabava se perdendo nessa questão aqui. Então aqui tem percentual e valor, tá bom? Então se você colocar percentual e você tem uma banca lá de R$100, se colocar percentual e colocar aqui 10, ele vai trabalhar com stop gain de 10% de R$100. Então ele vai trabalhar com 10% de R$100. Se você colocar aqui valor e colocar aqui 20, por exemplo, ele vai trabalhar com R$20 de stop gain. R$20 em cima de R$100. Então você pode determinar aqui se você quer trabalhar com percentual ou valor. Não esquece disso daqui, de ver isso daqui, porque tem muitas pessoas que fazem o quê? Coloca percentual, mas coloca aqui 100. Dando um exemplo, ele tem uma banca lá de R$10.000, ele coloca aqui 100, mas ele queria um stop gain de R$100, mas ele colocou um stop gain aqui de 100%. Aqui no caso não ia mudar muita coisa, mas e se for stop loss de 100% aqui? Ele colocou percentual e tiver stop loss de 100% e tal num dia ruim. Ele vai perder muito dinheiro. O stop loss ele queria em valor de R$100 só. Perdeu R$100 para, mas ele já está perdendo 300, R$400. Por quê? Porque estava em percentual e estava 100% stop loss, estava para os R$10.000. Então tomar cuidado com essa opção aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo é isso. Falei para vocês aqui das opções e das opções de entrada, tá bom? Super simples. E falando para vocês referente agora, que vocês devem ter identificado, que não tem aqui para selecionar opções binárias ou opções digitais. Por quê? O robô vai trabalhar no ativo que tiver aberto e onde estiver com payout maior. Então, dando um exemplo para vocês. EURUSD. Está fechado na binária, mas ele está aberto na digital, ele vai entrar na digital.
Se tiver aberto na binária e na digital, ele vai ver qual payout é maior, na binária ou na digital. E ele vai entrar onde o payout tiver maior. Se na binária tiver 78 e na digital tiver 87, ele vai entrar na de 87. Se na binária tiver 87 e tiver 78 na digital, ele vai entrar para você na binária, tá bom? Só uma ressalva, se você estiver trabalhando com tempos acima de 15 minutos, ele vai entrar só na binária, porque na digital não tem, só tem 5, só tem 1, 5 e 15 na digital. Então se você estiver trabalhando com 30 minutos, com 60 minutos, ele vai entrar na binária, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo são essas duas opções aqui de configurações, opções e opções de entrada. No próximo vídeo eu vou falar para vocês aí daqui de entradas fixas e de Sorus Gali, beleza? Então vamos lá pro próximo vídeo.